Tá uns 3 ou 4 graus aqui hoje, então eu vou gravar assim, tomando um chazinho bem quentinho, que é o jeito. Que frio. Olá pessoal, eu estou muito feliz de ter vocês aqui hoje de novo comigo para falar sobre Plotino. Quem ainda não assistiu, eu recomendo fortemente que você veja o vídeo anterior antes de ver esse, que eu vou colocar no card aqui em cima. É um vídeo sobre a biografia de Plotino, esse filósofo neoplatônico fantástico do século III. Eu conto a biografia dele nesse vídeo de um jeito que eu espero que tenha ficado interessante, porque ele é um filósofo que eu tenho muito apreço. E a história de vida dele é muito interessante e eu tentei trazer todos os elementos que relacionam ele com a época dele mostrando como surge a filosofia plotiniana. Nesse vídeo agora eu vou tratar de algumas das ideias dele de uma forma bem suave, bem simples. Eu não tenho nenhuma pretensão aqui de aprofundar nada, eu só quis trazer algumas das ideias dele que me cativam mais. Esse não é um vídeo que vai resumir todo o pensamento de Plotino para você. Eu recomendo fortemente que você busque nos livros, existe em português, vários tratados já de Plotino traduzidos, a Enéida 2, a Enéida 3. Agora, recentemente, eu soube que o Bernardo Brandão, que fez um doutorado sobre a experiência da unidade em Plotino, muito interessante, ele traduziu a Enéida 6, que foi a Enéida que eu usei no meu mestrado para tratar sobre o 1. Então, são livros que eu recomendo. Lá no vídeo da biografia eu já deixei algumas recomendações, então eu não vou me repetir aqui. Para começar, eu queria abrir com um trecho que se encontra nesse livro, A Mística e a Filosofia. É um artigo do professor Marcos Reis Pinheiro, chamado O Aprendiz do Belo, a Arte Ética em Plotino. Eu fiz uma leitura desse texto dele num dos vídeos meus. O texto dele está em PDF disponível. E eu vou deixar também aqui ou embaixo o link para esse vídeo que eu faço uma leitura com vocês desse texto muito bom do professor Marcos Reis. E ele começa justamente falando o que eu gostaria de dizer sobre Plotino, que é a filosofia de Plotino, ela busca ir além da filosofia. Ela é uma prática que se desenvolve em meio à impossibilidade da gente dizer aquilo que é mais importante. Aquilo que só pode ser encontrado no silêncio. E por isso alguns autores às vezes vão falar da mística em Plotino. E é claro que esse termo mística ele tem que ser bem explicado e bem elucidado para a gente não cair em outras coisas por aí. O grande foco do ensinamento de Plotino é levar a alma a contemplar o um. E esse um ele é não discursivo. Porque tudo que diz respeito ao pensamento, ao discurso, a gente aprender e entender o mundo sensível que a gente vive, elaborar opiniões a respeito dele, isso faz parte do que a gente chama de multiplicidade. Isso é múltiplo, isso é dual. O ele só pode ser conhecido através de uma experiência de silêncio, uma união, uma experiência unitiva. Então, Plotino ele vai desenvolver esse sistema de emanações. Agora a gente entra em várias problemáticas da terminologia filosófica, porque ele vai dizer que ele é uma processão, uma emanação, um derramamento. A linguagem realmente limita a gente a entender, mas a gente tenta se aproximar do entendimento através dela. Então ele vai ter esse sistema de 3 realidades, 3 hipóstases. O inteligível e a alma do mundo. E dentro desse sistema ele vai desenvolver uma profunda filosofia contemplativa. Então Plotino ele está apontando para a nossa alma. Ele está instigando o seu leitor, o seu ouvinte, a reencontrar o caminho da alma. A alma está em uma jornada. E essa jornada é a jornada de retorno ao O Torren, é a primeira hipóstase. Nada pode se dizer sobre ela. É uma filosofia apofática. Nós não podemos dizer nada a respeito disso. O ele é sem limites, ele é ilimitado. Ele é incognoscível, ou seja, a nossa cognição não é capaz de compreendê-lo. Não adianta ficar discursando sobre ele. O ele não tem forma, ele é sem nome, ele não é um Deus.
ele é além dos deuses, né? Plotino vai falar dos deuses como as formas perfeitas do mundo noético. Ele é invisível, ele é além do ser, ele é um tipo de monismo, não é monoteísmo, o um não é Deus. Depois o cristianismo vai usar esse um, o cristianismo vai ser influenciado pelo neoplatonismo e vai pegar um pouco dessa linguagem sobre o um neoplatônico para falar sobre Deus, mas o um não é Deus, é mais do que isso. Esse um, ele derrama-se a si mesmo, como um chafariz, Plotino usa a imagem do chafariz. Ele derrama-se na segunda hipóstase, o nous, o mesmo nous que lá a gente encontra lá nos textos do Corpus Hermético. O nous, a mente divina. O nous, que é o aspecto inteligível, que às vezes é traduzido por intelecto ou razão, mas não tem nada a ver com raciocínio, com intelectualismo, com cognição das coisas, entender o mundo, não tem nada a ver com racional, com intelectual, tá bom? É por isso que eu prefiro manter o grego. Então, o nous, ou o inteligível, é esse princípio do um que manifesta-se a si mesmo como uma mente que tudo abarca e que tudo contém. No nous, na segunda hipóstase, estão as formas perfeitas, estão as virtudes perfeitas, as ideias platônicas. Às vezes, quando a gente está no ensino médio, né, a gente, o amor platônico, essa cadeira não é uma cadeira, porque antes ela existia como uma ideia. Gente, tá bom, acho válido a gente fazer essas reflexões, mas as ideias platônicas não é a imaginação sobre o conceito de cadeira que toma uma forma no mundo sensível, é mais do que isso. É a verdade tal qual ela é a realidade como ela realmente é os arquétipos, é as origens, as ideias como aquilo que há de mais perfeito, mais puro e mais verdadeiro no universo. Não simplesmente a ideia de uma cadeira, entendem o que eu estou querendo dizer? O nous, ele é cognoscível. A alma, ela pode contemplar as formas, as belezas e as verdades do nous, da segunda hipóstase. E depois de chegar nesse estado de contemplação, de iluminação, de sabedoria, de despertar, aí é possível transcender isso e numa experiência de não dualidade, vivenciar o que é o um dentro de cada um de nós. Então aqui em Plotino, a ideia de nous, de inteligível, vai ter relação com a ideia de pneuma, ou espírito, nos gnósticos. É o grande espírito invisível, a mãe-pai, Barbelô, a protenóia. Protenóia é o pensamento primordial, o primeiro pensamento, o nous, a mente divina. Há uma relação aí, mas o vídeo não é sobre gnósticos, eu estou só fazendo a ponte aqui como é o meu normal. E a terceira hipóstase, a terceira realidade é a psique, ou a alma do mundo. A alma em seu sentido unitivo. Existe a alma que é una, a alma que é a totalidade, e essa alma se multiplica em almas individuais. Mas há uma alma do mundo que vem do um, vem do inteligível, do nous, da mente divina e se torna a alma do mundo, que é aquilo que dá origem a toda a multiplicidade de almas individuais. Então, rein, nous, psique, o inteligível e a alma do mundo. Esse é a base do sistema plotiniano. E aí toda a filosofia dele vai falar da jornada da nossa alma, de reconhecer as verdades que estão presentes aqui no mundo sensível, no mundo manifesto, e como nós devemos nos voltar para o interior e encontrar aquilo que há de mais verdadeiro nas formas inteligíveis dentro de nós e nossa conexão com a alma do mundo e com o um. E é interessante enfatizar que quando o Plotino fala dessa processão do um em inteligível e alma do mundo, isso não é uma divisão. Por isso que ele usa a imagem do chafariz, porque a água do chafariz, né, ela cai e ela volta para a tubulação. Né? Então, isso é uma unidade. O um não se diminui nem se divide ao surgir como segunda hipóstase. E a segunda hipóstase, o nous, ele também não diminui nem se divide ao se tornar a alma do mundo.
eles fazem essa processão para baixo ou para fora, mas eles também permanecem em si mesmos, autocontemplativos. E aí a semelhança de outras tradições, né, Plotino também vai usar essa imagem da água que transborda. E a segunda hipóstase, o nous, é chamada também de um múltiplo. Assim como nos gnósticos, mãe e pai. O útero do todo. É aquilo que contém o múltiplo, mas ainda em estado de unidade. Plotino também vai dizer que a alma é como o pensamento do nous. Então, o nous é um transbordamento do um e a alma é um pensamento do nous. Né? A psique pensa o inteligível. Ela é o inteligível em ação. Tudo isso ainda é parte daquela divisão platônica de mundo sensível e mundo inteligível. Então, tudo isso, as três hipóstases plotinianas ainda estão fazendo parte daquilo que é antes da multiplicidade do mundo manifesto, do mundo fenomênico. Tudo isso faz parte do númeno, do mundo numênico, noético, que a gente pode dizer que é o mundo espiritual. Toda essa processão continua e aí a alma do mundo se multiplica em almas individuais. E aí surge um mundo sensível de sentidos, né, de coisas, um mundo manifestado, o mundo dos fenômenos, o mundo onde a vida nasce, cresce e morre, onde as coisas acontecem aqui. E o mundo sensível, para Plotino, ele é uma atividade da alma do mundo e é uma cópia do mundo inteligível. O mundo daqui de baixo, ou daqui de fora, é uma cópia do mundo de cima ou de dentro. Plotino também vai relacionar o com o bem, na linguagem de Platão. Então, o bem é o o belo é o nous. A primeira hipóstase é o bem supremo. A segunda hipóstase é o belo, porque o belo pode ser contemplado. As belezas do nous, as belezas do inteligível, elas resplandecem na nossa alma e nós podemos encontrar através da contemplação a beleza em nós mesmos. E aí há uma jornada de retorno ao um. Então, o tema da beleza vai ser muito importante para Plotino. Existe uma ética estética em Plotino. Mas quando ele fala de beleza, né, para ficar bem claro, ele não está falando de padrões de beleza. Ele não está falando de photoshopar as pessoas. Ele está falando das belezas da alma. É uma arte, uma estética que nos leva a contemplar aquilo que há de mais belo em nós. E o que há de mais belo em nós? As realidades espirituais, as realidades do mundo inteligível. Isso é a verdadeira beleza. Então, a beleza que a gente encontra no mundo, Plotino vai dizer, que é a manifestação da beleza daquilo que é mais divino. Eu estou simplificando, tá bom, pessoal? Se vocês realmente querem conhecer Plotino, vão nos textos, por favor. Aqui é um resuminho. Agora a gente faz aquela pausa para dizer, se você está gostando do vídeo, lembre de dar uma curtida, de compartilhar com seus amigos, de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e todas essas coisas que nos ajudam a difundir mais essas belezas dessa filosofia de Plotino, dos gnósticos, que realmente transformam a nossa vida. Então, Plotino ele vai trabalhar muito com degraus. Né? Ele vai dizer, primeiro você contempla, por exemplo, o próprio uso da dialética, do discurso filosófico, ele é uma ferramenta que deve ser superada em algum momento da caminhada. E quando a gente encontra a beleza no mundo, isso é uma forma da gente poder encontrar também as belezas interiores. Plotino vai dizer que quando você vê algo belo e isso te toca, é porque na verdade você está reconhecendo a beleza da sua própria alma. Aquilo que há de belo no mundo pode ser uma paisagem, pode ser a perfeição da natureza se manifestando de forma harmoniosa e simétrica. A própria ordenação do mundo é uma forma de beleza. Da mesma forma, na arte, uma pintura, ela pode retratar a beleza inteligível.
O artista, muitas vezes, ele é aquele que consegue trazer em imagens as belezas superiores. Quando enxergamos uma pessoa bela, podemos pensar esteticamente na beleza externa dela como algo belo, mas também enxergamos a beleza da sua alma. E nós só somos capazes de enxergar isso porque nós possuímos a beleza em nós. Mas há uma beleza que é superior a todas essas belezas que a gente enxerga, que é a beleza da virtude. E por isso Plotino vai usar aquela imagem de que nós precisamos esculpir a nossa própria estátua. Nós precisamos nos tirar as impurezas, né? Fazer um trabalho alquímico de separar o chumbo do ouro, tirar a pedra bruta e encontrar aquela estátua perfeita interior do homem perfeito. O Adão celestial em nós, diriam os gnósticos. Então, buscar a beleza é buscar as belezas da alma, fazendo um trabalho de aprimoração do si mesmo, esculpindo nossa própria estátua. Um trabalho minucioso, um trabalho atento, um trabalho sobre nós, sobre a nossa pedra bruta, pois estamos num mundo bruto. Mas esse mundo esconde também e manifesta também uma profunda beleza divina. Cada virtude que nós vamos desenvolvendo é uma beleza que resplandece em nós. Então, num nível inicial, a gente acha algo bonito. No nível inicial, a gente vai fazer uma caminhada na natureza e se sente abençoado com uma paisagem que nos dá uma sensação de arrebatamento. No nível inicial, a gente contempla uma obra de arte de um artista inspirado pelas musas. Mas em um momento, a gente contempla as belezas das virtudes perfeitas em nós. As paramitas, as perfeições das virtudes que estão nas formas e nas ideias do mundo noético. Essa é a verdadeira beleza para Plotino e por isso é um trabalho em si mesmo, um trabalho de despertar de virtude. Então, cada vício que a gente vence, cada dificuldade que a gente transcende, cada momento raivoso que a gente não deixa mais nos afetar, cada paciência que a gente desenvolve, amor, justiça, caridade, honra, compaixão, sabedoria, discernimento, viveca e tantas outras virtudes que a gente pode mencionar. Tudo isso é uma forma da gente permitir que a luz do belo brilhe em nós e através de nós em direção ao mundo. E, portanto, a filosofia de Plotino é uma filosofia ética. É uma filosofia que exige que a gente trabalhe a nós mesmos para nos tornarmos melhores e para que o mundo possa ser mais belo. Pois a beleza está no mundo. O reino de Deus está no mundo, em todas as coisas e em nós. E aquele que conhece a si mesmo, conhece as profundezas da totalidade. Opa, isso é os gnósticos, não é Plotino. Então, para transmitir esse seu ensinamento, Plotino vai lançar mão de ferramentas discursivas e que vão tocar nesses temas centrais da virtude, da beleza, da ética, da vida prática filosófica. Ele vai falar sobre a imortalidade da alma, ele vai falar sobre a transitoriedade do mundo e sobre como a matéria aqui é só um pano de fundo, um reflexo do que é realmente real. Ele vai falar da descida da alma nos corpos, sobre o que é o tempo, o que é a eternidade e que todas as almas são uma só. O ensinamento de Plotino é um chamado para a vida interior, para que nós possamos encontrar as realidades metafísicas dentro de nós. Então, esse encontro com a beleza é a união com a nossa própria origem. É o retorno que os gnósticos falam. É a nossa natureza reunida à natureza do inteligível. Plotino vai falar que existem caminhos para isso e alguns autores vão divagar, discutir sobre se isso são 3 etapas do caminho ou se são 3 caminhos diferentes. Mas Plotino vai falar do artista, do amante e do filósofo. Então, o artista é aquele que busca essa união com o inteligível, com o nous e, subsequentemente, o retorno ao através da contemplação do belo.
Então começa, como eu disse, né, com o belo no mundo, o belo nas coisas, o belo nas pessoas, o belo na arte, o belo na virtude, o belo em si mesmo. Ele também vai falar sobre o amante. É um caminho de Bhakti Yoga. É um caminho de amor, um caminho de devoção. Então, primeiro a gente vai amar as pessoas. A gente vai se apaixonar por alguém, a gente vai encontrar o amor na participação da vida comunitária, a gente vai ter amor pelo outro. Às vezes um amor erótico por alguém que é sublimado num amor divino. Não que a gente vai divinizar o nosso parceiro, mas no sentido de que quando você se apaixona, quando você ama alguém, você na verdade está manifestando esse amor mais profundo, só que em direção ao objeto errado, né? Você está colocando esse amor nas coisas ou nas pessoas que são ainda falhas. O amar o outro é um reflexo do amor mais profundo que está em nós. Então, aos poucos, o amante, ele passa a ter menos paixões relacionadas ao eros mundano e mais ao eros divino. Quem se une a Sofia no mito gnóstico? O Cristo. O Cristo é a luz presente em nós que desperta a alma através do amor. Então aqui Eros e Psique, a alma no mundo, ela desperta para o amor daquilo que é divino, o Eros que leva ao mundo do inteligível, ao mundo noético. Então é um caminho de devoção, um caminho do coração, um caminho de uma rosa que se abre no coração, de um cálice que se purifica e se limpa para sorver as águas celestes de luz. Tanto que Plotino vai falar que depois que nós chegamos à segunda hipóstase, o nous, só há uma forma de atingir o um, através da hipernoesis. A matéria, como elemento puro e simples para Plotino, ela é a ausência do bem, ela é a ausência de tudo, ela é um elemento de privação da divindade. A matéria é simplesmente o construto, a estrutura que recebe as belezas inteligíveis. Então Plotino também vai falar em uma libertação dessa matéria, mas não como rejeição ao mundo, né? Deixando isso bem claro. Plotino não rejeita o mundo, ele fala de como o mundo é o reflexo daquilo que há de mais belo, puro e divino em todo o universo. Então esse mundo reflexo é um mundo belo, é um mundo onde a luz penetra. Todas as coisas foram feitas pela luz e através da luz e com a luz. Estou gnosticizando Plotino um pouco. Então, o Plotino vai lançar mão de interpretações de mitos, né? Tem um vídeo que eu recomendo muito também do professor Marcos Reis, que é sobre o mito de Narciso interpretado à luz de Plotino, justamente porque quando Narciso se afoga, né? Quando ele olha para o reflexo e confunde com aquilo que é o real, e quando ele confunde o reflexo com o seu próprio ego. Plotino vai falar dessa matéria como reflexo. E no mundo da multiplicidade, a gente deve ser capaz de encontrar a unidade. O foco da nossa consciência é encontrar esse um. E uma das formas de encontrar essa unidade é justamente através da purificação do si mesmo, do esculpir a si mesmo, retirando as pedras, a sujeira, a impureza, né? Revelando-se como algo puro, algo verdadeiro, uma forma divina. É através da catarsis, são práticas de purificação, são práticas de ascese, são práticas de virtude. Plotino vai dizer que nossa ação é ética quando a gente age pela alma, que é justamente a ideia que o Alberto apresenta nesse livro, sobre o fogo Logos, né? O Logos, esse fogo da nossa alma, é o que nos impulsiona na verdadeira ação ética nesse mundo. Quem contempla as realidades divinas, quem contempla o belo, o bem e o um, é quem possui a verdadeira virtude. Então, para Plotino, os cuidados com a nossa alma é o mais importante nesse mundo.
Bom, pessoal, acabou a bateria da minha máquina, mas cortou só a parte final de despedida. Então eu fiz essa gravaçãozinha extra aqui, só para agradecer vocês por estarem aqui acompanhando. Eu espero que esse vídeo tenha deixado vocês com mais vontade de conhecer a obra de Plotino. Lembrando que quem é membro do canal lá no Telegram, eu compartilhei alguns arquivos com alguns textos do Plotino em português. E não deixe de compartilhar nos seus grupos, com seus amigos, esse vídeo, para que a filosofia neoplatônica toque mais almas, chegue em mais pessoas, pois é realmente muito inspiradora. E o Plotino ele não é ensinado nas escolas, né? Ele não cai no Enem, e às vezes ele fica um pouco desconhecido, eu acho. Tem outros vídeos aqui sobre Plotino e o neoplatonismo no canal, e caso você já conheça o Plotino e goste e ache que eu esqueci de algum ponto essencial da filosofia dele, não deixe de deixar o seu comentário aqui embaixo, pois assim você pode acrescentar e permitir que mais pessoas conheçam melhor ainda a filosofia neoplatônica. Um grande abraço e até o próximo vídeo.